E arrematando rapidamente esse debate sobre a Operação Lava Jato, em vários momentos os críticos do que aconteceu pós-Operação Lava Jato dizem que, embora os julgamentos tenham anulado as provas, mas que a corrupção aconteceu. O senhor mencionou aqui o papel das empresas, mas eu gostaria de também entender se o Grupo Prerrogativas e o senhor compreendem que houve de fato também a corrupção envolvendo esses políticos que hoje vocês defendem no cenário atual? Vamos lá. Alguns seguramente. Nós temos assim, envolvimento declarado, comprovado, de diretores da Petrobras que inclusive devolveram fortunas, né? Um deles, o senhor, devolveu US$100 milhões, salvo o melhor juízo. Então é evidente que teve corrupção. Ninguém tem dúvida disso. Quem foi injustiçado nessa história? Quem foi injustiçado na Operação Lava Jato, de modo geral? Uma figura em especial, o presidente Lula. Contra ele não ficou sequer viva e rígida uma única prova. Ele foi acusado de forma injusta, foi perseguido por uma máfia, por uma verdadeira organização criminosa que tinha objetivos políticos e eleitorais, que era inclusive tirá-lo das eleições de 2018, para as quais ele era franco favorito. Os processos foram uma verdadeira farsa. Não conseguiram comprovar um único ato de ofício, tanto é verdade, como um grande advogado sabe, Acácio, Felipe também, que criaram os chamados atos de ofício indeterminados. A gente não sabe muito bem o que ele fez, mas a gente precisa condenar e precisa dizer que fez alguma coisa. Forçaram a jurisdição para deixar os casos em Curitiba. Se vocês forem observar as mensagens, enfim, da chamada Operação Vaza Jato, é constrangedora a ação criminosa desse grupo para perseguir a jurisdição. Fizeram de tudo para manter os processos em Curitiba. O presidente Lula não tem a menor dúvida de que foi duramente injustiçado e a justiça já comprovou. Não tem uma única prova sequer que permaneceu em pé, que permaneceu rígida, uma única prova, e eu posso falar disso com absoluta tranquilidade, porque eu li todos os processos, isso daria um debate de horas. Nós podemos trazer os processos aqui e debater. Foi perseguido 580 dias, e veja, me permita, a grandiosidade desse homem. Ele seguiu o rito, respeitou o devido processo legal, foi injustiçado em alguns momentos pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também em alguns momentos pelo Supremo Tribunal Federal, foi preso, ficou 580 dias privado da sua liberdade, sem provocar qualquer tipo de risco à ordem pública que pudesse justificar a sua prisão antes do trânsito da sentença penal condenatória, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a discussão sobre presunção de inocência. Ficou 580 dias, saiu da prisão, se candidatou, ganhou as eleições de forma honesta, legítima e voltou a dirigir o país para mudar a história do país, para devolver para o país o orgulho que nós sempre tivemos de ser brasileiros. Então é uma pessoa realmente elogiável, poderia inclusive entrar com ações contra o Estado, contra o Sérgio Moro, contra o Deltan, para poder, de alguma forma, ter algum tipo de reparação. Claro que não dá para ter uma reparação efetiva, né? Porque alguém que é privado de uma hora sequer da sua liberdade de forma injusta, seguramente não vai ter essa liberdade restituída. Ele foi achincalhado por parte da opinião pública, com conivência, inclusive, de alguns veículos de comunicação. Mas se reergueu, deu a volta por cima, recuperou o direito de votar, de ser votado, de se candidatar e, para nossa imensa alegria, para minha, não preciso dizer, evidentemente, voltou a governar o país.